Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: Não, porque, ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola.
O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali.